Então, para abordar esse tema conosco, né, nesse ano, estamos trazendo 4 super especialistas, que eu vou chamar já de uma vez aqui no nosso palco. Lucas Zanon, CEO da Evolution. Por favor, Lucas, obrigado pela sua presença aqui conosco. O João Pedro Tabellini. Obrigado, Lucas. O João Pedro é o gerente comercial de e-mobility da Nansen. João, obrigado. Né? Temos também o Gustavo Tanuri, que é o CEO da Ezevolt. Né? E, por fim, né, temos o Franz, que é gerente de inovação e eletromobilidade da CEMIG. Franz Strobel. Franz, obrigado. Né? Então, como nós temos feito em todos os outros painéis, a gente passa por uma apresentação, né, de conteúdo de cada um dos participantes e, na sequência, vamos para o nosso debate. Tá? A gente vai pela ordem aí, começar com a Evolution, que é, né, talvez, se eu puder dizer assim, um grande usuário, tem uma visão sistêmica do tema, né, e também talvez represente aqui um pouco o cliente, né, de todo esse ecossistema. Né? Passamos para a Nansen e Ezevolt, que tem toda essa capacidade de infraestrutura para atender as frotas. E, por fim, vamos com o Franz, que representa aqui a CEMIG, e vai dar um olhar aí um pouco, né, de quem está na ótica da utility, aí, do provedor da eletricidade, que é tão necessária também nesse ecossistema. Então, obrigado a todos, né, e vou passar a palavra para o Lucas, né, se puder, Lucas, ali no nosso palco. Obrigado. Boa. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia também a quem vai nos assistir aí no YouTube. De fato, então, fazendo aqui a apresentação, eu sou o Lucas, sou o CEO aqui da Evolution. Vou tentar trazer aqui em poucos minutos um pouco da visão do como a gente desenvolve projetos de mobilidade elétrica. Evolution é uma companhia criada há 1 ano e meio atrás, somos uma companhia relativamente nova, uma investida do Pátria. Pátria é a maior gestora de investimentos da América Latina, com atuação em praticamente todos os países na América Latina, mais de 50 companhias que a gente já criou ao longo aí de 35 anos, e com uma capacidade de execução, know-how, investimento bastante ampla. Falando da Evolution em si, que é essa investida que a gente criou, nós somos uma investida 100% focada em desenvolvimento de projetos de veículos elétricos para o B2B. Então, a gente olha sempre operações logísticas, operações comerciais de grandes e médias empresas no Brasil e agora também no Chile. Essa é uma novidade, a gente acabou de criar nossa operação no Chile, lançamos a operação esse mês, já temos escritório, time local, e já temos aí alguns contratos sendo iniciados com clientes também no Chile. Qual que é a nossa visão e a nossa forma de desenvolver projeto? A gente acredita que para uma grande companhia, ela obviamente, ela tem em sua agenda social, em sua discussão, grandes objetivos de descarbonização. Mas a gente sabe que a grande barreira em iniciar essa transição de veículos tradicionais a combustão para veículos elétricos, uma é a viabilidade econômica disso, como fazer isso sem pagar mais caro, como fazer isso gerando valor, e 2, essa transição requer um cuidado grande olhando para a segurança da operação. Como que eu faço isso sem perder a mão da minha operação, tendo em vista que eu estou trabalhando uma solução que é muito nova, que a operação conhece pouco. Então, a Evolution entra como um parceiro estratégico. A gente faz o desenvolvimento do projeto olhando todo o processo. Então, a gente olha a infraestrutura, a gente olha melhor carregador para a sua operação, melhor veículo, a forma de implementar esse veículo, e entrega tudo isso através de um contrato de locação, um contrato de serviço, em que, inclusive, o investimento é todo feito por nós. Então, por isso que a gente fala que a Evolution ela entrega uma solução de ponta a ponta. Ela só não entrega o veículo, não é uma locadora tradicional em que eu vou te entregar só o veículo. Eu vou te entregar um projeto.
eu vou te entregar disponibilidade e vou conectar todas as pontas, incluindo infraestrutura, incluindo capacitação da sua operação, incluindo gestão, para que você consiga fazer essa transição de forma fluida. E sempre olhando como princípio viabilidade econômica. Em todos os projetos que a gente desenvolve, a gente leva bastante tempo, o tempo necessário do cliente na discussão antes da tomada de decisão de fazer. Uma discussão consultiva em que a gente olha os aspectos operacionais, base de custo, as rotas, faz um estudo de fato do como deverá ser feita essa transição e como que isso, do ponto de vista econômico, possa fazer sentido para cada companhia. Hoje a gente atua em diversos segmentos, aqui tem algumas fotos que representam alguns desses segmentos, desde concessão de rodovia, distribuição urbana, temos operações entre CDs, em que a gente já estruturou projetos muito eficientes, que fazem aí veículos escravos, né, que a gente chama, que faz a operação entre CDs. Então, a gente consegue olhar cada segmento com a sua especificidade, cada tipo de operação com a sua especificidade e entregar a melhor solução, olhando viabilidade econômica e viabilidade operacional sempre em primeiro lugar. Acho que importante, né? Como a gente olha a solução como um todo, por isso que, muito bem dito aqui, a gente acaba trazendo aqui uma visão também um pouco do cliente, de todo o ecossistema, a gente acaba tendo contato com o ecossistema inteiro. Então, hoje nós somos parceiros, trabalhamos como parceiros de todos os colegas que estão aqui conosco. O CEMIG é um dos potenciais clientes aí que a gente tem muita discussão de projetos juntos, porque, de fato, a gente vai muito além de só fazer uma discussão comercial de entrega de equipamento, né? A gente está trabalhando aqui, de fato, a organização e a estruturação de toda essa cadeia que é necessária para que uma operação logística, uma operação da sua empresa consiga ter eficiência nessa transição para uma logística descarbonizada que todos nós estamos buscando aqui juntos, mas, claro, respeitando a saúde financeira da companhia. Então, esse é o resumo do que nós temos aqui como visão, como proposta de valor. A gente é super agnóstico em termos de marca e produto. Para cada operação, a gente busca o melhor parceiro, seja ele a montadora, seja ele o parceiro de carregador, seja ele o parceiro de telemetria, de infraestrutura, para fazer a melhor combinação de projeto para cada empresa e para cada cliente que a gente tem. A gente convida, obviamente, todos vocês a visitar o nosso time ali no nosso stand. A gente está ali, inclusive, com uma van exposta, que é um lançamento da Mercedes, chegou no Brasil esse ano, é um dos produtos que a gente trabalha, para a gente conversar um pouco mais sobre possibilidades aí de desenvolver negócios juntos. Tá bom? Então, muito obrigado, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, e vou passar agora a palavra aí para os colegas, para a gente poder estar junto no painel logo, logo. Maravilha, muito bom, Lucas. Então, acho que o case da Evolution é um case bem interessante mesmo. Eu mesmo já tenho umas curiosidades. Se vocês estiverem lembrando do slide, já podem fazer perguntas, né? Não só para o Lucas, como para todos. E, na sequência, vamos então com o João Pedro Tabellini da Nansen. Por favor, João Pedro. Obrigado pela sua presença. Bom dia a todos. Gostaria aqui de cumprimentar meus colegas painelistas também, a CEMIG, com o Franz aí. A CEMIG é mais de 40 anos aí, cliente da Nansen, né? A Evolution também, nossa cliente. O Gustavo ali com a EasyVolt também vem fazendo um excelente trabalho aí no mercado de mobilidade elétrica, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a Nansen, um pouquinho das soluções que a gente tem para mobilidade elétrica. E aí eu acredito que vai ser um momento muito oportuno aí para a gente estar discutindo sobre isso. Então, aqui falando um pouquinho sobre a Nansen, pessoal. Eu não sei se todos já conhecem, a Nansen é uma empresa aí de quase 95 anos no mercado brasileiro. A gente tem algumas unidades de negócio, temos operações aí na América Latina inteira, né? Temos operações locais no Peru, no México, na Colômbia também. Hoje o nosso headquarter fica em Contagem, né, Minas Gerais, a nossa fábrica fica em Manaus. Além disso, né, temos aí, hoje atuamos em cerca de 16 países na América Latina, com soluções de medidores, infraestrutura de recarga, inversor de solar também. Atualmente, né, temos aí cerca de 1.000 funcionários aqui no Brasil,
A Nansen hoje pertence a um grupo chinês, que é o grupo AUX. Esse grupo hoje tem cerca aí de 30 mil funcionários, né, em todo o mundo, né, espalhado. Certo. Falando aqui um pouco sobre as unidades de negócio da Nansen, como a primeira unidade, né, de negócio hoje, o nosso core business, está voltado para a parte de medidores de energia. A gente vem agora fazendo um investimento também na parte de distribuição. Então, estamos abrindo uma fábrica de transformadores aí em Minas Gerais também. A mobilidade elétrica, né, a outra unidade na qual eu faço parte aqui. E, por último, a parte de inversores e BES. Então, em resumo, é basicamente isso que a Nansen faz aqui no Brasil. Agora, falar do que interessa, né, que é o nosso ecossistema aí de soluções para a mobilidade elétrica. Então, assim, no passado, a gente veio com uma ideia de trazer carregadores, né? É o nosso core, é o que a gente sabe fazer, né? A Nansen é uma empresa de manufatura de equipamentos, só que a gente entendeu que somente equipamentos não era o suficiente, né, para os nossos clientes aqui do Brasil. A gente entendeu que a gente tinha que fazer muito mais do que isso, né, para realmente conseguir viabilizar esse tipo de solução. Então, aqui tem um pouco do que a Nansen faz hoje no mercado nacional, né, e na América Latina. Então, basicamente, aonde que a gente atua? A gente atua desde o planejamento, desde a parte de modelo de contratação. Então, no caso para o poder público, né, se vai ser por licitação, contratação direta, se vai ser PPP, isso aí a gente consegue identificar junto com os nossos clientes, né, qual que é o melhor modelo de contratação aí. Aí, nesse caso, a gente dá um apoio também com relação ao financiamento. Então, a gente tem diversos parceiros de financiamento, bancos, né? Tem outras formas de financiar, junto ao BNDES também. Os nossos produtos também possuem Finame para esse tipo de financiamento, né? Então, leasing. Então, a gente realmente entende, né, para aquele cliente qual que é o modelo mais adequado, né, de contratação e dá todo o apoio necessário. E aí tem alguns clientes também que utilizam o PAC, então a gente dá todo esse suporte, todo esse apoio com relação às regras, como que funciona, que documento que precisa de apresentar, então a gente dá todo esse apoio. Tá? Então, depois dessa parte de planejamento, a gente tem a parte de frota, né? Então, qual que é o tipo de veículo que deve ser utilizado, né? As diferentes montadoras e as diferentes particularidades, né, dos veículos. Então, a gente consegue apoiar. A gente tem um excelente relacionamento também com as montadoras e basicamente isso. E aí, depois disso, a gente vem para a parte que realmente é onde que a gente atua mais forte, que é a infraestrutura. Então, todo o dimensionamento dessa infraestrutura, quantos carregadores que vão ser, né, qual que é o tempo de ociosidade ali que aquele operador tem, né, para fazer a recarga, e daí a gente seleciona quantos carregadores, qual que é a potência desse equipamento, né, e aí a gente vai para a parte de infraestrutura de recarga, né, que todo o escopo, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, o que realmente a gente entrega com relação à infraestrutura. E aí um ponto que é muito importante, deve ser considerado também, que é a parte de pós-vendas, né? Então, a Nansen, ela opera aqui no Brasil, a gente tem todo um time de suporte aqui no Brasil, e a gente está aqui para realmente estar próximo, né, dos nossos clientes. Então, aqui, quando a gente fala de infraestrutura de recarga, só para vocês terem uma ideia, né, no momento de avaliação dessa infraestrutura, é coisa que, basicamente, os clientes eles não precisam de preocupar, a gente faz todo esse levantamento, né? Então, a Nansen, ela faz desde o ponto de conexão com a concessionária, né, toda a parte de projeto executivo, aprovação de projeto junto com a concessionária, até a parte de instalação, tanto em média tensão quanto em baixa tensão, junto com os carregadores. Então, isso tudo vocês não precisam de preocupar, tá? É tudo com a gente. Então, aqui só para vocês terem uma ideia do que é a infraestrutura de recarga, né? A gente apoia também, né, existem alguns modelos de negócio, a gente sabe que hoje a parte de utilização, né, dos carregadores para comercialização de energia, então a gente consegue prover toda a solução para eletropostos também. Então, desde do carregador até a infraestrutura metálica, né, tudo o que for necessário para esse tipo de solução, a gente consegue apoiar. E aqui um pouco do portfólio. Então, hoje não tem nenhum nicho de mercado que a Nansen não consegue atuar com o seu portfólio. Realmente, a gente veio com um portfólio bem completo para atuar em todos os nichos de mercado. Então, a gente tem carregadores AC de 3,5 a 22 kW. Então, são carregadores que são utilizados aí em ambientes comerciais, residenciais, né? A gente tem condição de oferecer também.
A segunda linha de produto é a linha DC, então são para uma recarga mais rápida. A gente tem carregadores de duplo conector de 30 a 360 kW. Além disso, a gente tem um hub de recarga com os dispensers, né, que pode chegar até 1 mega de potência. Então, basicamente aqui eu trago, né, eu trouxe aqui para vocês essas possibilidades, mas a Nansen hoje ela tem capacidade, né, e condição de apoiá-los na definição de qual equipamento, qual o melhor equipamento para ser utilizado em cada solução. Além disso, a gente possui um software de gestão também para fazer toda a gestão de consumo, gestão de falhas, né, desses carregadores. Então, é um ponto que é muito importante para a operação. Então, a gente tem condição de fazer esse software white label com a marca do cliente. Então, é um ponto que é muito importante, né? Você ter os dados hoje na mão é algo que é muito valioso, né, para os gestores. Aí agora, pessoal, nós vamos falar um pouco dos cases, né, da Nansen. Antes disso, falando um pouco sobre a estrutura aqui de suporte. Então, hoje a gente já atua em 18 países. Então, para isso, a gente precisou de realmente montar uma estrutura de suporte para suportar todas essas operações. E agora sim, né, falando dos cases, estou indo um pouco mais rápido aqui por conta do tempo. Aqui algumas montadoras que a gente já é homologado, né? E aqui vamos para a parte dos cases que eu entendo que para vocês que estão aqui é importante visualizar, né? Então, o primeiro ponto aqui, né? Hoje, quando a gente fala de transporte público, a Nansen está em 7 cidades das 10 com mais veículos elétricos hoje, com ônibus elétrico. Então, a gente está muito bem posicionado com relação ao transporte público. E aqui agora, falando um pouco dos cases já existentes, né? Então, esse aqui é um primeiro case de São José dos Campos, é o eletroterminal mais antigo hoje, então já está há 3 anos de operação, lá são 6 carregadores de 200 kW, então a Nansen promoveu, né, toda a infraestrutura de recarga, né, como eu comentei com vocês, aqui um vídeo, rapidamente. Então, lá são veículos da BYD de 550 kWh de bateria, né, de capacidade de armazenamento. E lá o objetivo era fazer a recarga desses veículos em até 3 horas e meia. Então, toda essa infraestrutura, tudo que vocês estão visualizando na tela foi feito pela Nansen, né, com parceria aí com a Prefeitura de São José dos Campos. Então, lá foi um projeto bem bacana. Né? São José está expandindo a frota agora, já são mais 400 veículos, né? E a Nansen está lá presente, ajudando a construir, né? Aí aqui um segundo projeto bem interessante, que é o projeto do BRT de Salvador. Lá são 10 carregadores de 160 kW para recarga de ônibus também, tá? Aqui um pouco da foto. Já tem 2 anos em operação, recarga simultânea de 20 ônibus. Então, esse é um projeto bem interessante, né? Salvador também vai expandir aí seus projetos com relação à infraestrutura. Hoje temos Cascavel. Cascavel recente foi a primeira cidade do Paraná a investir em infraestrutura de recarga. Lá foram 15 ônibus, né? E hoje a gente tem um carregador de 360 kW instalado nessa cidade. Aqui um pouco de um vídeo explicando mais na prática, né, como que a infraestrutura de recarga tem essa operação. Um papel fundamental no projeto de eletrificação de frotas. É um planejamento que leva em consideração a estrutura da cidade como um todo e precisa ser pensada antes mesmo de pensar os ônibus. A Nansen teve um papel fundamental para que nós conseguíssemos concluir esse projeto e com um sistema totalmente inovador, com segurança e que atende à operação de forma eficiente e sem desperdiçar recursos financeiros. Então, é um grande parceiro que trouxe, permitiu e acompanhou até a finalização e continua trazendo melhorias para o sistema, pensando em sustentabilidade, principalmente econômica. Aí aqui falando da cidade de São Paulo, né? Estamos aqui. Hoje a Nansen já forneceu mais de 140 carregadores, né, para a infraestrutura. Hoje são mais de 500 ônibus elétricos aqui na cidade de São Paulo. Então hoje a gente pode dizer que somos o principal fornecedor aí da cidade,
dentro das garagens, né? Então, é um case bem interessante também. Transporte público, né? Então, toda essa expertise em infraestrutura de recarga, ela não veio daqui, a gente tem já uma experiência bem interessante na China desde 2017, né? Fornecendo equipamentos para State Grid, já foram mais de 9.000 equipamentos fornecidos. Como eu disse, né, a gente tem soluções para todos os nichos, né? Então, teve recente fornecimento para a Celesc também, para eletropostos. Então, a Celesc hoje comercializa, né, energia com seus eletropostos aí nas vias aí do estado. Foram mais de 10 carregadores, né, de potência ultra rápida, né, potência de 60 e 120 kW. Fornecemos para a Equatorial Energia também. Então, esse é um projeto bem legal, com carport. Hoje está sendo bem utilizado em alguns municípios. Para frotas privadas também. Então, aqui a gente já forneceu para a JBS, PepsiCo. Então, são exemplos de case, pessoal, que a gente pode levar em consideração aqui e levar, né, para as empresas que têm frota. Então, isso são possibilidades bem interessantes. Condomínios também, né, com os carregadores menos potentes. E, por último, acho que é um anúncio aqui, né? A gente está finalizando uma assinatura de um contrato. Então, hoje, a gente vai ter o maior eletroterminal do Brasil. Então, vão ser 23 carregadores de 240 kW. Então, para 46 veículos simultaneamente, mais de 6 mega instalados, né? Então, a Nansen está fazendo parte desse processo e já a gente já está anunciando aí nos meios oficiais. Então, era isso, pessoal. Ultrapassei um pouquinho do tempo aqui, mas gostaria de agradecer aí a presença de todos. Maravilha, João. Obrigado. Muito interessante. Lembrando que quem quiser fazer perguntas, né, via slido.com, Frotas 25 ou QR Code. Vamos seguir aqui, tem mais 2 apresentações, rapidinho, aí vamos para o nosso debate. Gustavo, CEO da EZVolt. Obrigado, Gustavo, pela presença, sua participação, sua apresentação. Opa, gente, bom dia. Prazer estar aqui com vocês, obrigado. Legal apresentar esse painel junto com vocês, porque a gente tem soluções complementares. Eu sou o Gustavo Tanuri, da EZVolt. A gente é uma rede de eletropostos. É um conceito novo, né? Mas, enfim, fazendo uma analogia com o mercado mais tradicional de postos de combustíveis, é isso que a gente oferta. A solução para os operadores poderem carregar seus veículos de frota ou veículos particulares. Então, a gente não é a empresa como a Nansen, que vai prover os carregadores, como a EVI, que vai ter os veículos, ou a CEMIG, que vai trazer a energia. A gente realmente junta aquilo tudo, integra aquilo tudo para ofertar uma solução. Os carregadores, como se fosse uma bomba de combustível, carregador elétrico e o posto eletroposto. E a gente sabe que a eletromobilidade hoje é um caminho sem volta. A gente está aqui vendo os lançamentos dos veículos hoje cada vez mais híbridos ou elétricos no mercado. As regulamentações internacionais já estão forçando aquilo, enfim. Mas é um grande desafio. E o nosso desafio que a gente faz na EZVolt é justamente pegar aquela energia do grid elétrico e, através dos nossos carregadores, levar para dentro da bateria. É um desafio enorme. A gente vê que o Brasil tem uma matriz energética bem renovável, então é um cenário ideal. Mas a gente ainda entende que essa transição energética, ela vai se dar por anos. Não creio que vão acabar os veículos a combustão, eles vão conviver ali por mais 20 anos. A gente vê a idade média da frota brasileira já é antiga, então, ou seja, a gente vai conviver com as duas soluções, mas a gente não vai ter o mesmo tempo que existiu para construir aquela infraestrutura tradicional de postos de combustível. Hoje essa transição vai se dar muito rápido, é um desafio você construir uma infraestrutura. No mundo inteiro, esse é um gargalo para a eletrificação, ter os postos elétricos. Não sei se... Aqui é um filme, essa é a nossa sede no Rio de Janeiro, desde 2019, temos centro de operação, fazemos gestão dos carregadores, temos laboratórios lá, enfim, somos uma empresa de engenharia.
nova, desde 2019. Esse é um exemplo de um eletroposto em um condomínio residencial. A gente leva a solução para onde está mais próximo do cliente. E a experiência hoje de você carregar um veículo elétrico particular, geralmente é essa. Você tem um aplicativo, encontra o carregador, já tem seus meios de pagamento cadastrados lá, faz a recarga e paga por ela no aplicativo. Então é uma experiência muito digitalizada e a gente atende frotas. Esses filmes, por exemplo, são de 2021, a gente já tem um histórico bem grande de atender frotas. Somos uma empresa investida pela Vibra, alguns ainda conhecem como BR Distribuidora, dono dos postos Petrobras, então é a nossa investidora, a Vibra. Esse slide aqui está um pouco desatualizado, mas hoje a gente tem 75 mil clientes ativos e mais de 40 mil sessões de recarga por mês. A gente carrega mais de 40 mil veículos por mês. Temos essa estrutura própria para atender. E o nosso modelo de negócio, a gente atende tanto o cliente final, se você for dono de um carro elétrico, você vai carregar em um posto nosso, e a experiência é aquela de baixar o aplicativo, realmente. E a gente está localizado em condomínios, residenciais, shoppings, enfim. E nas frotas, a gente atende essas frotas, seja nos galpões logísticos, seja na rota deles. Alguns exemplos aqui, a gente atendendo caminhões ali na esquerda, caminhões em um posto durante a rota deles, outros projetos especiais e um detalhe de caminhões também ali da Seara sendo atendidos dentro do CD. Então, é um mercado novo onde a gente tem que achar diversos tipos de soluções, né? Aqui em ônibus em São Paulo, e como eu falei, a gente não é o fabricante de carregador, não é a empresa que vai vender o carregador ou eventualmente instalar, mas a gente opera o sistema de recarga depois de instalado. Como? Com softwares, com gente para OEM, enfim. Então a gente faz essa operação e hoje praticamente 70% dos ônibus de São Paulo já passam de alguma maneira pelas nossas operações, sistemas de gestão e tudo mais. Fazemos operação de rede também, instalação de carregadores eventualmente, e os clientes que a gente tem hoje, muitos clientes de ônibus aqui, montadoras de veículos, transportadores. Isso é um exemplo da onde a nossa estrutura de hubs lá para a recarga dos caminhões ao longo da rota deles. Então a gente atende o transportador logístico tanto na garagem dele quanto durante a rota. Exemplos de postos nossos. Esse foi o primeiro posto 100% elétrico no Brasil, é de 2022. E, enfim, sucesso igual a esse, a gente tem mais alguns outros postos. Operamos a rede de eletropostos da Petrobras. Aqui a nossa atuação com software, né? Como a gente falou, para você achar hoje os eletropostos, você precisa geralmente de um aplicativo de recarga. E a gente hoje, a EasyVolt é provedor dos aplicativos, do software de recarga da Audi, da Volvo e da Chevrolet. Temos integrações com outras redes também. Enfim, o projeto de créditos de carbono que a gente tem para gerar. Hoje a gente tem um projeto de crédito de carbono para gerar créditos com a substituição de frotas. Então, passei aqui rápido pela apresentação para a gente poder falar, mas basicamente hoje é um mercado que a gente vê em expansão e com muitos desafios de frotas. A gente vê tanto as empresas de ônibus como os operadores logísticos. Um dos maiores entraves para a adoção dos elétricos geralmente é a infraestrutura de recarga, e é nisso que a gente vem trabalhando desde 2019 para apoiar nessa transição. Acho que eu vou aproveitar o tempo aqui para a gente falar mais junto, mas essa apresentação breve da EasyVolt. Obrigado, gente. Maravilha. Obrigado, Gustavo. Muito bom. Então, vamos lá, sem delongas, para a gente finalizar, né, agradecendo a presença, o Franz Strobel, né, da CEMIG. Né, então, realmente, a gente tem 4 olhares bem complementares aqui, ou distintos e complementares. Então, por favor, Franz, obrigado.
Obrigado, Ricardo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Franz, eu sou gestor de inovação, exclusivo para o tema eletromobilidade, na diretoria de estratégia, sustentabilidade e inovação da CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais. Eu vou trazer aqui um pouco da visão da CEMIG no contexto de transição energética e com um gancho para a eletromobilidade. Bom, o cenário macro da transição energética é a busca por redução da emissão de gases de efeito estufa. Não tem como não falar do transporte nisso, O transporte é um grande responsável por essas emissões e não tem como não falar em frotas corporativas, Porque as empresas, as companhias, cada vez mais elas buscam atender índices de sustentabilidade, compromissos da agenda ESG, até para acesso de crédito no mercado. Então, a eletromobilidade surge nesse contexto, com um apelo ambiental, para equacionar essa questão das emissões, mas também com um apelo de saúde, do operador e da população, e também uma questão financeira, como já foi falado aqui. Tem cenários que a eletromobilidade já faz muito sentido financeiro. Bom, como que a CEMIG está posicionada nesse cenário de transição energética? Para a CEMIG, a sustentabilidade é um pilar, ela já está há 25 anos no índice Dow Jones de sustentabilidade. A CEMIG é signatária do movimento Net Zero da ONU, e ela tem explicitamente em sua estratégia a inovação e princípios ESG. E como desdobramento dessa estratégia de inovação e princípios ESG, a CEMIG identificou 6 tecnologias que ela entende que são chave nesse cenário de transição energética. E uma dessas tecnologias é a eletromobilidade, é o núcleo que eu faço parte. Bom, para citar um pouco de ações mais concretas, hoje a CEMIG tem um produto, que se chama CEMIG Mob, que é um desconto em energia, tanto para CPF quanto para CNPJ, para frotistas que possuem veículos elétricos em sua frota. Esse é um exemplo de um produto que já é possível acessar via o site da CEMIG. Uma segunda ação que eu gostaria de dar bastante destaque nesse evento aqui, para a qual a gente conta com a parceria dos players aqui presentes, é um plano de descarbonização dos veículos da frota da CEMIG. A CEMIG está desenvolvendo, está estudando, está estruturando isso, entendendo como é que ela vai poder fazer isso, por quais modelos começar, qual que é o cronograma disso. E a eletrificação é uma dessas soluções já que tem viabilidade. Então, a gente está com um procedimento de manifestação de interesse aberto, um PMI, no site da CEMIG, onde qualquer empresa do setor pode cadastrar suas soluções. Nesse site, através do QR Code ou no site da CEMIG, você consegue encontrar um extrato do que é a frota da CEMIG, com os principais modelos, com perfil de uso, com perfil de consumo, de quilometragem, e pode cadastrar as soluções para a descarbonização que a sua empresa tem para esse cenário, que a CEMIG, essa informação vai ser muito valiosa, a CEMIG está usando para construir esse plano. Essas informações elas podem ser enviadas até o final do mês que vem, até dia 25 do mês que vem, e até contempla dentro desse cenário, inclusive testes. A gente pode trabalhar em realizar testes num ambiente relevante de empresa do setor de energia. Um outro ponto que é crítico para a questão da eletromobilidade é a questão da infraestrutura de rede, e a CEMIG está sensível para isso. E não é só a eletromobilidade, toda a transição energética ela se baseia muito em eletrificação dos processos da sociedade. Então, vai precisar de muita rede de energia. Por mais que a gente possa contar com soluções como baterias e geração solar, ainda vai depender muito de rede de distribuição. E a CEMIG entende isso e já está planejando para o seu próximo ciclo de investimentos de 2025 a 2028, próximo de 30 bilhões em investimento, dos quais 18 são em rede de distribuição. Então, a CEMIG está sensível a isso, entende esse cenário e está se preparando para atendê-lo. E esse investimento vai significar o quê? Vão ser mais subestações, mais linhas, mais redes trifásicas, tudo para conseguir viabilizar esses processos da transição energética, inclusive a eletromobilidade. E só para fazer um comparativo, hoje a CEMIG tem um valor de mercado de aproximadamente 30 bilhões, então ela está investindo num ciclo de 4 anos, praticamente mais o seu valor de companhia. E dentro desse cenário, que a gente gostaria de contar com o mercado,
é entender essa demanda, né? Começar a entender os projetos, né? Aqui citando mais a eletromobilidade, qual que é o tipo de usuário, se as frotas são mais urbanas, se são mais em rodovias, quais que são os cronogramas previstos, quais que são as potências previstas. Isso tudo é importante para a gente conseguir casar as agendas, né? A CEMIG tem uma agenda de investimento robusta em infra e quer entender onde que essa infra vai ser mais eficiente. Então, até vou citar aqui até como um exemplo positivo, o próprio caso da Evolution, né, que o Lucas também já citou, eles estiveram lá na CEMIG, conversaram com a gente, colocaram seus planos, seus projetos, e isso é muito importante para a gente se organizar conjuntamente para conseguir viabilizar esses projetos. Então, acho que para uma primeira fala seria isso, né? Eu queria destacar aqui que a CEMIG se importa muito com sustentabilidade, enxerga a eletromobilidade como uma alternativa tecnológica para atuar nesse contexto e conta muito com o mercado e com os parceiros, com os players, para que a gente possa desenvolver junto e possa viabilizar em conjunto essas soluções. Então, para um primeiro momento, seria isso. Muito obrigado. Show de bola. Legal, maravilha. Bom, pessoal, vi que temos já uma ou outra pergunta, né? Mas vocês talvez ainda estejam um pouco tímidos, né? Não tem pergunta besta, então podem fazer as perguntas de vocês. Eu vou fazer uma pergunta inicial minha aqui, para fazer uma rodada, e aí, na sequência, vamos responder a pergunta de vocês, né? Se também não tiver muitas outras perguntas, já temos acho que umas 3, 4, eu tenho outras aqui, porque eu tenho várias curiosidades. Mas a pergunta inicial que eu queria fazer, talvez pensei algo aqui que a gente talvez pudesse juntar para todos, cada um com a sua ótica. Que eu acho assim, ontem a gente ouviu aqui em um painel que alguém falou que ESG, sustentabilidade, era muito bom para abrir portas, né? Mas se não tiver o economics, a geração de valor, você não escala, né? Então, assim, acho que todos aqui já têm uma operação bastante robusta, né? Acho que há uns anos atrás a gente falava de elétrico, tinha muitos questionamentos, funciona, não tem, e a gente vê todas essas clientes já usando. Então, a minha pergunta é um pouco, cada um, né, com o seu perfil e com a sua ótica, o que vocês hoje, né, da operação de vocês, do que já está rodando, assim, o que é o fator crítico que está gerando valor para os clientes, assim, está gerando resultado para que possa escalar a própria eletromobilidade junto às frotas, né? É uma questão só de modelo de negócios, é a capacidade operacional e ter acesso aos dados, informações, né, e que gera valor. Vocês podem compartilhar um pouquinho de experiência de vocês, de, né, o que a operação na prática ali está gerando de valor, né, e que isso está retroalimentando esse crescimento, né? Podemos talvez ir um pouco na ordem, né, Lucas, começar contigo. Boa. De fato, o gargalo para se fazer projeto de 1, 2 veículos, para tirar foto, para ter mídia, ou fazer um projeto de larga escala, é enxergar a geração de valor. O veículo elétrico, qual que é o racional dele? Ele tem um custo, seja de locação, seja de aquisição, no Brasil, ainda ligeiramente superior ao seu equivalente a diesel ou a gasolina. Onde gera valor? Quilômetro rodado é muito mais barato. Combustível, na ordem de 70% mais barato. Manutenção, que é muito mais simples, na ordem de 65% mais barato. Então, o grande segredo é conseguir ter uso intensivo do ativo. Quanto mais você usa, mais economia você vai gerar. E isso, no custo total, que é o que no final vale para as empresas, representa economia importante no seu custo operacional. Então, a gente tem diversos exemplos de companhias que começaram conosco com 6 veículos. A gente fez um estudo de 100, de 200. Eu quero testar, começa com 100. E aí, se confirmando o uso intensivo, a economia vem e a empresa se engaja a trabalhar um projeto de larga escala. E a gente vai para um segundo estágio de discussão, já com um número de veículos bem expressivo. Para se conseguir, numa operação de elétrico, uso intensivo, você tem que encaixar a solução toda. Por isso que a gente olha a solução toda. Encaixar a solução toda significa dimensionar o carregador correto
para o tempo de recarga ser adequado aos seus ciclos operacionais. Se você tem uma operação de distribuição urbana que você precisa fazer 3 ciclos de abastecimento ao dia, a cada momento que um caminhão volta para a doca, aquele tempo de doca é o tempo necessário, é o tempo disponível para carregar. Então, o carregador tem que estar dimensionado para o tempo de doca voltar a bateria para o nível de carga necessário para o próximo ciclo. Isso parece simples, mas é aí que mora o grande perigo de você errar na implantação e não conseguir depois gerar o benefício que o elétrico pode te dar, porque você não conseguiu fazer os 3 ciclos no dia, você não conseguiu fazer 2 ciclos no dia, e aí você não está gerando o valor necessário para enxergar a economia. Além disso, o elétrico, a nossa solução de elétrico sempre vai com telemetria embarcada, porque você tem que enxergar tudo que está acontecendo no veículo e na operação. 2 exemplos importantes que podem mudar completamente a economia ou não do projeto. Como que o teu motorista está dirigindo o caminhão? A regeneração, que é você simplesmente tirar o pé do acelerador e o veículo regenerar sozinho, ele pode representar 20%, 30%, 35% a mais ou a menos de consumo de energia da bateria. E isso requer treinamento. A telemetria te dá essa visão. A gente monitora e a gente capacita a operação dos nossos clientes, o motorista inclusive. O outro exemplo é você conseguir enxergar que o caminhão entrou dentro do seu CD, você pode criar ali as zonas em que você quer receber alertas, se o caminhão foi ou não foi conectado no carregador imediatamente pelo teu operador, pelo teu dispatcher, pelo teu operador de doca. Porque se você chegou com o caminhão, colocou ele na doca, mas não iniciou o processo de recarga, ao final você vai ter um problema. Então, esses 2 exemplos que eu citei é a vida real, né, gente? Assim, é o dia a dia. E essa vida real, com a telemetria, você ganha ferramenta de gestão para mitigar erros, problemas. Por isso que a gente se coloca como um parceiro estratégico, muito mais do que um fornecedor de equipamentos, a gente é um parceiro estratégico, porque a gente quer ter controle e gestão para o gestor de frota, ter a capacidade de garantir todos esses fatores que eu dei de exemplos aqui, para no fim a economia vir. Porque no fim a economia vem se você conseguir usar de forma intensiva o veículo. Então, esse é um exemplo que eu estou dando aqui, mas é o que a gente está vivendo na prática e a gestão e a capacidade de juntar todo esse Lego é que faz com que as companhias enxergam de fato o valor econômico. Maravilha, muito bom. E você citou, inclusive, o tema do motorista. A gente vai ter hoje um painel, que é o primeiro da tarde, específico para motorista e como é que o uso de dados e me ajuda com o motorista, né? Acho que é um ponto realmente que é cada vez mais crítico, né, para as frotas, né, diversas aqui, nossas. João Pedro, sua visão um pouquinho aí do que gera valor efetivamente aí nessa eletromobilidade hoje em dia. Então, bom, na minha visão, eu acho que, complementando aqui o que acho que o Lucas colocou muito bem, falou bastante de uma forma bem completa, né, o que precisa de avaliar, mas reforçando, eu acho que é a parte do planejamento, né, da operação, da recarga, ali no cálculo de TCO, quando você vai considerar o CAPEX e OPEX investidos ali, né, e realmente o custo que você vai ter na operação, isso que vai realmente viabilizar a operação, né. Então a Nancy é uma empresa que ela fornece infra, e a gente tem clientes que utilizam ônibus e estações de recarga. E o que eu posso dizer quando a gente vai conversar, né, com esses clientes e vai pegar dados das operações desses clientes? Eles falam, João, é o seguinte, num primeiro momento, realmente existia um receio, né, de como operar, se o negócio realmente funcionava ou não. E hoje, a partir do momento que eles se colocaram à disposição para fazer testes, junto com a telemetria, pegar dados e ver que aquilo ali realmente é viável, que realmente você tem economia, e eu acho que esse aqui é o ponto, né? Então, o primeiro ponto de partida, se permita, né? Se você tem uma frota, se você... Cara, a gente tem carregador, o pessoal tem ônibus, tem outras montadoras que disponibilizam isso também. A gente está
disponibilizando aqui realmente para testes, validação, e daí você vai pegar os dados de operação, os dados de recarga, e aí você vai perceber que no final você pode ter uma redução de custos aí no seu OPEX de até 70%, né, na operação. Então, eu acho que essa questão do planejamento, ela é essencial para realmente você reduzir custos aí na operação utilizando elétricos, né? E se permitir também a dar esse passo, né? Hoje a gente tem empresas de frotas, empresas de ônibus, que num primeiro momento tinham diversas barreiras, né, para poder realmente a dar esse próximo passo com o elétrico. Hoje você vai em qualquer garagem de São Paulo, o cara que colocou um ônibus, hoje ele já fala, cara, eu não quero mais ônibus a combustão, o meu negócio é elétrico, porque ele vê ganho financeiro naquilo. Muito bom, maravilha. Gustavo, você também, que além de também entregar frotas, também está chegando até condomínios e pessoas que têm uma visão bem ampla, qual que seria a sua complementar? Mas eu presenciei muito isso que ele está falando, dos operadores de ônibus hoje não quererem mais voltar a diesel. Mas a gente está presenciando hoje aqui uma mudança. A gente está chegando hoje naquele ponto de equilíbrio onde os carros já conseguem se pagar com a economia da operação. Então, o custo de aquisição realmente é mais alto, mas a gente já está naquele limite. Se fizer, como o Lucas falou, tudo estudado, com todo a preocupação, o carinho ali, já dá resultado, sim. Mas se a gente pegar uma analogia, como as televisões que a gente tinha de tubo, antigamente, quando mudou para televisão de plasma, aquilo foi uma inovação de ruptura. Você saiu de uma tecnologia e veio para outra. Então, aquela televisão de plasma era bem mais cara. Pô, era melhor? Era, a imagem era melhor, ocupava menos espaço e tudo. Mas era bem mais cara. E aí você tinha que avaliar o custo-benefício, só uma margem da população que tinha acesso era muito caro e tudo, enfim. Então, é algo nichado, como os veículos elétricos já foram nichados, tinham os atributos ambientais. Hoje, se você pegar uma televisão de LCD e for ver o custo para você fabricar ela e uma televisão de tubo antiga, já é bem mais barato você fabricar um LCD. E o custo da operação dá muito menos problema, gasta menos energia e tudo. Mas foi um caminho. E na eletromobilidade a gente está acompanhando isso agora. O custo da bateria, que é um componente muito importante nos veículos, é um componente muito caro, o custo da bateria está caindo drasticamente. Já saiu de $1.200 o quilowatt-hora de armazenamento e hoje custa $130, mais ou menos, e até 2030 imagina-se que vai chegar em $70. Então, as outras tecnologias avançam também. Então, o custo de aquisição já está baixando, mas hoje, de fato, para se pagar ainda, o carro tem que andar muito, que é onde você economiza mesmo andando com ele bastante. E hoje temos que ter muitos cuidados, como o Lucas falou, você vai andar muito com o carro, ele não tem tanta autonomia ainda, já tem uma autonomia suficiente, mas se você roda em 3 turnos com ele, você tem que carregar durante 3 vezes. Essas tecnologias, elas avançam muito rápido, o custo dos carregadores, eu estou desde 2019, dirijo um carro 100% elétrico desde 2019, estou nesse mercado desde 2019 e eu vejo o custo dos carregadores. De 2019 para cá, eu acho que baixou 70%, mais ou menos. Eu não creio que vá continuar nesse ritmo descendente tão grande, mas vai baratear também. Mas hoje, o que falta para comprovar esses projetos intensivos de frota, ônibus, last mile e tudo, o que falta são a gestão dos dados, né? A gente via muitos carregadores que eram instalados offline, sem nenhum sistema de gestão, e acaba que aquela energia era paga ainda junto com o centro de custo de manutenção, não era algo comparável. Quanto eu gasto
por quilômetro no diesel, quanto eu gasto por quilômetro na energia e tudo. Mas com o advento agora da tecnologia, os carregadores conectados com sistemas de gestão, integrados com ERP das empresas e tudo, já começa a ter essa comparação. Os números provam por si só, e aí é fácil você vender um projeto na diretoria, um projeto maior, que não só aquele projeto de marketing ambiental, né? Então, acho que os dados um conjunto de coisas, né? O custo de aquisição baixando e os dados trazendo os resultados mais palpáveis. E eu acho que a gente tem que estar muito otimista, realmente. João falou, você tem que testar para conseguir entender aquilo, e os testes hoje também estão cada vez mais fáceis. Então, se fica uma mensagem de que podem confiar, começa agora, porque já é algo que se pague. Maravilha. Pessoal, já estamos com 8 perguntas, então Franz, eu vou te ouvir, mas tem uma pergunta que citaram a CEMIG textualmente, já vou fazer essa, e aí você emenda também com seu racional, e depois vamos tentar responder as outras rapidinho. Aqui foi perguntado quais as dificuldades da CEMIG em passar por essa fase de eletrificação da frota. Os veículos entregam a autonomia esperada? Bom, acho que esse tema da autonomia do veículo também não é necessariamente só para você, mas talvez você comentar então realmente um pouquinho como é que a CEMIG está vendo a entrada desses veículos, o que muda para vocês e tal. Sim. Não, perfeito. Eu acho assim, para escalar tem que ter essa viabilidade financeira e econômica que a gente está procurando, mas eu vou focar também em alguns outros benefícios que a gente tem enxergado, porque tudo isso ajuda a gerar valor, né? Na operação da CEMIG, que são caminhões que trabalham na rede de distribuição, né, tem muitos desses na frota, detalhes que às vezes passam despercebidos estão sendo vantagens no uso de elétricos. Né? Por exemplo, os caminhões da CEMIG nem sempre rodam muito, eles ficam muito tempo parados fazendo a operação na rede. Mas hoje os diesels têm que ficar parado, ligado, para o diesel tocar os implementos. E isso os operadores reclamam muito, porque é barulho, é poluição, né, fumaça, e o elétrico já traz essa vantagem. Então, é um foco operacional bem interessante. E outro interessante que a gente tem enxergado é a possibilidade de fazer serviços em horários e em locais que a gente não poderia com os caminhões convencionais, por esses mesmos motivos, por questão de barulho. Né? Então, a gente consegue fazer operações no período noturno, por exemplo, né? Que a gente consegue fazer desligamentos, enfim. Então, tem uma série de valores aí também agregados à eletromobilidade, né? Claro que para escalar tem que ter essa viabilidade mesmo. E indo para a pergunta, isso faz parte do nosso estudo, né? Como disponibilidade da rede de distribuição é muito crítica, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente não pode simplesmente, né, a gente tem que entregar a energia o maior tempo disponível possível. Então, a gente tem que avaliar realmente quais veículos fazem sentido, quais a gente consegue, em quais bases a gente tem que ter carregador. A gente está estudando também alternativas de fazer carregamento diretamente na rede de distribuição. Né? Então, a gente pode parar o veículo que está fazendo uma manutenção e em algum trecho que esteja energizado, a gente pode fazer a conexão para carregar eles. Então, isso com certeza faz parte do nosso estudo e isso é muito relevante para a gente. Então, e por isso que a gente está fazendo um estudo, porque não é simplesmente trocar tudo da noite para o dia, a gente tem que ver onde tem sentido, onde encaixa com a nossa operação, dentro de tudo do que foi falado aqui. Tem que ter planejamento, tem que ter estudo, tem que ter, né, estrutura para fazer isso. Muito bom. Alguém quer dar uma palavrinha sobre a autonomia dos veículos ou a gente pode entender que vai nessa linha que o Gustavo está falando? Está melhorando, está se provando, né? Isso aí cada vez daqui para melhor. O que eu poderia adicionar é que a autonomia do veículo tem que ser vista pelo que cada operação precisa. Porque, dando um exemplo aqui, last mile, distribuição urbana. Distribuição urbana, o veículo vai rodar com uma média de 10, 15 km por hora. Porque ele vai enfrentar trânsito, ele vai parar para descarregar no seu ponto de entrega. Uma rota de 5, 8 horas, em geral, no máximo. Senão já começa a exceder a jornada do motorista. Então, você não precisa, em geral, a gente não precisa mais do que 120 km de autonomia. O veículo elétrico, um caminhão, uma van, vai te entregar com segurança 200 km de autonomia. Então, você tem condição de fazer rotas de distribuição urbana, só um exemplo, sem se preocupar com a autonomia. Mesmo naqueles casos em que a sua rota vai exceder os 200 quilômetros,
Por isso que o estudo é importante, o planejamento. Você tem hoje soluções como EasyVolt aqui como exemplo, e a gente trabalha em parceria com eles. Quando necessário, você pode ter, ao longo da sua rota, numa parada do almoço, numa parada do café do motorista, a recarga planejada, que a gente chama de recarga de oportunidade. Você não precisa voltar a 100%. Você está em 30%, você voltou a 50%, você termina a rota. Então, tudo é factível de ser feito, respeitando a autonomia, de acordo com o que você precisa na sua operação. Perfeito. E sempre tendo, né, os dados, a telemetria, né? Então, acho que o tema a seu que a gente favor. fala há muito tempo em termos de gestão de frotas, né, que você não terceiriza seus dados, suas informações, né? Não é porque eu contratei um bom parceiro que eu tenho que ignorar isso, porque senão eu não mexo nos meus processos, eu não entendo. Então, acho que isso aqui com o elétrico vem... Vamos tentar, pessoal, se a gente tiver uma agilidade aqui, pegando os que aqui foram um pouco mais votados, talvez para você, Gustavo, então, essa primeira aqui, o pessoal está falando, né, o tempo de carga, quando a gente começa a ter muitos veículos, né, no mercado e para o posto e tal, que dica você teria, ou como é que se trabalha isso, além do tema do planejamento, essa questão de que a gente começa, eventualmente, a ter muitos veículos, ou que chegam de uma vez num posto ou numa região? Não, perfeito. O Lucas falou bem, muito bem aqui. Existem várias soluções de recarga para vários modais ali de transporte. Mas se a gente pegar uma pessoa comum que vai para o seu trabalho, volta, transita 40, 50 quilômetros por dia, aquela pessoa vai carregar seu carro como abastecia num posto. Uma vez por semana está suficiente. Então, uma vez por semana você carrega seu carro. Geralmente, se você tiver uma solução de recarga, morar em uma casa ou em um condomínio onde tenha um carregador, já é algo simples. Você carrega o seu carro como estivesse carregando o celular durante a noite. Então, muitas pessoas ainda, antes de comprar o carro elétrico, estão preocupadas com quanto tempo demora para carregar a bateria e tudo, mas é algo que não impacta. Muitos de nós aqui não sabem nem quanto tempo demora para carregar seu celular. A gente não sabe quanto tempo demorou. Bota lá de noite, no dia seguinte está carregado. E a mesma coisa o carro. Então, para a pessoa física, de uso assim, mais comum, a solução de recarga é cada vez mais simples. Você pode, com uma potência baixa, carregar seu carro lá em 5, 6 horas e andar uma semana inteira. Ou, eventualmente, passar em algum posto, eletroposto, com carregamento mais rápido e carregar em cerca de 40 minutos. Os caminhões também, a gente vê muitos caminhões que passam a noite parados e carregam durante a noite. Os ônibus, a mesma coisa, eles não rodam, a maioria dos ônibus não rodam 24 horas, ele passa um tempo na garagem, limpa e dorme lá e no dia seguinte está carregado também. Mas realmente, para certos tipos de usos, ainda vai existir uma dificuldade durante um bom tempo. Se a gente vê hoje cenários mais desenvolvidos, como a Europa, a China e até alguns pontos dos Estados Unidos, existem filas para carregar em pontos públicos, porque essa infraestrutura ela ainda não é tão grande. Mas então existe sim essa fila. Eu acho que no Brasil a infraestrutura de recarga não vai conseguir evoluir no ritmo da chegada dos carros elétricos. Hoje a gente vê as fábricas começando a se implantar no Brasil e vai ter uma enxurrada de carros híbridos e elétricos nos próximos anos e eu tenho certeza que vai criar, sim, uma demanda maior do que a oferta que a gente vai conseguir trazer. Mas usos intensos, por exemplo, o pessoal já acompanha hoje com aplicativos. Hoje o cara de aplicativo, táxi, tudo, olha que bonitinho, veio visitar a gente aqui, um bom sinal. Tomara que traga sorte aí pra gente. O uso de aplicativo já é um uso intenso, ele às vezes precisa carregar fora de casa, dar uma recarga, e esses carregadores carregam hoje entre 20% e 80% em 30 minutos, alguns até menos, mas o dado interessante, para quem não está tão habituado, a bateria do carro, assim como a bateria de celular, alguns já devem ter percebido, no final da recarga, quando o celular já está quente, a bateria, ele para de carregar e volta daqui a 1 ou 2 horas para esfriar. O carro ele não para de carregar, mas quando chega em 80%, 90% da bateria, o carro começa a puxar menos energia do carregador, liga alguns sistemas para refrigerar a bateria. Então, a velocidade de carga
até 80%, 90% é uma velocidade máxima, e depois, se você quiser carregar até 100%, ele carrega um pouquinho mais lento. Mas isso já vem mudando. Alguns modelos mais novos, ele carrega na velocidade total. Mas, de qualquer maneira, gente, é aquilo que a gente falou há pouco. A gente está numa transição, a gente está vivendo uma mudança. Os veículos hoje, já existem veículos com 1.000 km de autonomia. Existem, a gente não vê eles com tanta frequência, porque a bateria é muito cara e comercialmente é difícil de você emplacar aquilo. Mas a gente vai presenciar baterias de estado sólido que carregam assim, ó, em 3 minutos. Desculpa. Tá bom, não, é que o tema realmente é amplo, né? E acho que o pessoal se empolgou mais agora. A gente está meio com o tempo esgotado, mas eu vou rapidamente ler as perguntas e pedir para vocês serem bem breves numa rodadinha final só de considerações finais. Aí vocês respondem um pouco o que vocês acham que faz sentido. Senão, nossos especialistas vão seguir aqui, né? Evolution, Exevolt e a Nansen são patrocinadores, vocês podem ir no stand e tal, né? Mas tem uma aqui que foi votada, que até passou para primeiro agora, do João Vitor, né? E que ele está falando a questão da revenda dos veículos elétricos pós-locação, revenda do carro após 60 mil quilômetros. Então, isso na sequência, talvez depois, nessas considerações, não sei, Lucas ou quem quiser, talvez dar uma palavra. Estão perguntando aqui, o Richelli, que é da Copa Energia, obrigado, perguntando de quais são os indicadores de telemetria. Então, acho que isso talvez vocês podem ir conversar ali na Evolution ou com os outros. A Nansen também falou um pouco de telemetria, né? Todos acho que tem. Foi perguntado sobre frotas de menor porte, né, que é sempre um desafio, mas acho que o pessoal falou aqui, se tiver um uso intenso, se souber o que está fazendo, acho que não é o porte da sua frota, né, o uso do seu veículo. Se perguntou aqui do envelhecimento do motorista, né? Será que o veículo autônomo e tal, como é que isso lida com frota elétrica? A gente vai falar sobre motorista num outro painel. Né? Se perguntou do elétrico para frota de veículos mais pesados, né? Talvez esteja um pouco mais adiante, mas, né? E um pouquinho do terminal de abastecimento. Então, obrigado pelas contribuições. Vou passar para uma rodadinha bem rápida, pessoal, com as considerações finais e agradecendo vocês, Lucas. Boa, legal. Esse tema da venda dos veículos elétricos é uma boa pergunta e por isso que a gente fala tanto, assim, é uma transição de tecnologia e a gente recomenda muito para as grandes companhias em trabalhar com parceiros como a gente para não assumir riscos que você não tem resposta hoje. Isso faz parte do nosso modelo de negócio. A revenda do veículo elétrico, o mercado secundário do veículo elétrico ainda não está maduro. A gente ainda tem uma incerteza do que vai ser em 3, em 4, em 2 anos, o preço de venda de um veículo elétrico. Quando você opta pela locação, como uma empresa como a gente, você tira esse risco do teu lado, esse é o risco do nosso negócio. A gente está encarando uma transição de tecnologia, se especializou nisso, e esse risco ele fica comigo. Assim como a garantia da bateria fica comigo, a garantia da disponibilidade daquele veículo, tudo isso a gente oferece como solução para os nossos clientes, porque o ativo é meu e é só um contrato de locação para os nossos clientes. Então, acho que esse é mais um fundamento aqui do porquê que a gente tem tido tanta adesão de clientes optando por trabalhar com parceiros como a gente. Tá? Obrigado aí pela participação no painel e obrigado aos parceiros aí pelo debate. João Pedro, suas palavras finais. Bom, eu acho que assim, a mobilidade elétrica já é realidade e a gente tem dados e informações para apresentar isso para todos vocês, né? Isso já é público e é possível a gente visualizar, tanto para frotas, quanto para ônibus, quanto para veículos leves, né? A gente vê diversos motoristas de aplicativo aí. Então, um dado, né, bem simples e fácil de visualizar, que foi perguntado aqui, né, sobre o que é monitorado, eu acho que é o consumo. O consumo é uma parte bem direta, que acho que é o que mais impacta, e a parte de manutenção também. A gente está falando aí que, comparando um veículo a combustão e um veículo elétrico, a gente está falando de 70% a menos em quantidade de peças. Então, obviamente que a manutenção ela também vai ser mais barata. Então, esses dois são os indicadores principais. Existem vários outros, mas eu considero esses dois os dois indicadores principais, né, para você fazer uma avaliação de infra, então, de viabilidade, né? Então, acho que essa é a mensagem, já a mobilidade elétrica já é realidade, né? A segunda mensagem é a questão do planejamento, né, com relação à operação, com relação à recarga, com relação a essa otimização da operação mesmo.
E a terceira mensagem é que a Nansen está aqui, existem outras empresas com diferentes modelos de negócio também, que está aqui para apoiar vocês nessa etapa, né, de eletrificação. Obrigado, João Pedro. Um segundinho, Gustavo, suas palavras finais. Se deixar, eu falo bastante, mas muito obrigado a todos. Gostei muito da sua resposta aqui, Lucas. É sensacional a gente estar num painel assim, com tanta gente boa, mas quanto à revenda, aquela incerteza, você falou, deixa comigo, então se pudesse eletrificar a frota e iniciar agora, eu iria com vocês também. Aquele é um risco que você não precisa ainda, é um mercado que não está maduro, como você falou, é um risco que você não precisa assumir hoje, né, entrando com isso. A gente está aqui com a Nansen também, bem uma referência, a gente já vê, opera certos carregadores deles, vê eles em todos os projetos que a gente está junto também, empresa muito confiável, que é a CEMIG, a distribuidora já de muitos anos. Bem, então muito bom estar com vocês, contem com a EasyVolt, a gente tem empresa nova desde 2019, enfim, mas lideramos esse mercado desde o início, fomos a primeira empresa a operar as recargas, disponibilizar a cobrança, então a gente apoia quem está começando a implementar redes de recarga, com 1, 2, 5, 20 carregadores, a gente tem um sistema de cobrança, de gestão, para as frotas também, integramos as telemetrias dos carros, enfim, então fica aqui a satisfação de estar com vocês e agradecimento. Obrigado, Franz, obrigado pela presença. Beleza, agradeço a companhia de vocês e o convite. Só deixar bem breve aqui que a CEMIG acredita na eletromobilidade como uma solução, né, tecnológica para a transição energética. E uma mensagem de assim, não esquecer do fornecimento de energia elétrica. Procurem, né, se for lá em Minas, procurem a CEMIG, onde for, quem atende o fornecimento, porque é importante equacionar essas agendas, né? O sistema elétrico é muito grande, é muito robusto, obras em sistema elétrico são obras complexas que envolvem áreas públicas, enfim. Procurem para a gente estar viabilizando junto essas iniciativas. E participem também do PMI da CEMIG lá, forneçam informações, isso vai ser importante para a gente construir o nosso plano para a frota da CEMIG. É isso, muito obrigado. Maravilha, gente. muito obrigado, pessoal. Vamos tirar a foto aqui oficial do painel.